A gente veio discutindo, né? Começou lá com as coisas básicas de probabilidade e depois discutiu um pouco o caminhante aleatório, que é um problema muito interessante, assim, no sentido de que mesmo a gente não sabendo o que ele faria em cada passo, né? A gente conseguiu ter uma ideia do que ele faria depois de tantos passos e qual a probabilidade de achar ele em um determinado lugar ou quanto que seria a incerteza, né, da distribuição de passos dado um certo número de eventos, né, dele indo para frente e para trás, né. Agora eu queria entrar num problema tão mais simples, né, mas que da mesma forma vai servir para a gente fazer transposição, principalmente entre a termodinâmica e a mecânica estatística, né? Que seria o problema da gente ter um certo conjunto de moedas e jogar essas moedas e daí calcular a probabilidade de ter um certo número de caras e coroas, né? Então, essa foi a última aula que a gente falou lá em termodinâmica, né? Mas eu queria retomar isso, porque é justamente essa a transição fundamental, assim, entre a termodinâmica e a mecânica estatística, né? A ideia e daí também da introdução da ideia da entropia, né? Nota que a ideia da entropia, ou assim, a medida da entropia e o conceito de que a entropia tendia ao máximo é um resultado muito anterior à mecânica estatística, né? Isso é um resultado lá do Clausius, lá do meio do século XIX e tal, né? E isso só foi justificado microscopicamente, assim, pelo menos do ponto de vista formal, pelo Boltzmann, né? E ainda experimentalmente demorou mais um tempo ainda, né, para que isso ficasse claro. Então, tem muitos sistemas em que vai acontecer a mesma coisa que acontece com um conjunto de moedas, quer dizer, a gente tem um sistema composto por muitas partículas e cada uma dessas partículas tem dois estados possíveis, né? Então, vamos tentar fazer entropia e probabilidade. E aqui então a gente está falando dos sistemas de dois estados. Né? Então, eu tenho uma moeda, ou um conjunto de moedas, né, que podem estar em caro ou coroa. Tá? Vou simbolizar assim para ficar bem claro. Né? Tem dois estados qualquer, a gente poderia chamar de 1, 0, enfim, né? É indiferente. Né? Então, digamos que eu começo com 3 moedas, tá? E daí, as possibilidades que eu tenho, moeda 1, moeda 2, moeda 3, né? Então, eu posso ter, vou fazer todos, né? O caro, cara, coroa. Talvez fosse melhor eu fazer do lado. Eu tenho 3 moedas. Moeda 1, moeda 2, moeda 3. E eu tenho cara, coroa, coroa, cara. Depois, deixa eu ver se eu estou fazendo a mesma ordem aqui para não me perder. Depois eu tenho cara, coroa, cara, coroa, cara. E finalmente, coroa. Tá? Então, aqui eu tenho o seguinte, essa situação, certo? 3 coroas, essa situação, 3 caras, né? Essa situação, 2 caras, 1 coroa. Essa situação, 1 cara, 2 coroas. Essa situação, 3 coroas.
Então, a gente tem para essas configurações intermediárias, a gente tem 3 maneiras distintas de obter 2 caras e uma coroa. A gente chama essa configuração, são chamados de microestados. Por que microestados? Porque eu estou vendo microscopicamente. A primeira é isso, a segunda é isso, a terceira é aquilo. Ou então, a primeira é isso, a segunda é isso, a terceira é isso. Mas essas 3 configurações macroscopicamente vão significar a mesma coisa para ti. Então, esse resultado aqui são chamados de macroestados. Certo? Porque, em princípio, assim como na maioria dos sistemas físicos, as partículas são indistinguíveis. Então, o que tu vai medir, o que tu mede macroscopicamente é quantas caras e quantas coroas tem. Tu não sabe quem está em qual estado. A gente diz que a multiplicidade desse estado é 1, porque existe uma configuração microscópica que leva a esse macroestado. A multiplicidade desse estado é 3. A multiplicidade desse estado é 3. A multiplicidade desse estado é 1. Tá? Bom, então, olha, qual é a probabilidade de eu obter todas as coroas? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados. E o estado de uma coroa, de 3 coroas, é um microestado. Então eu tenho, vamos escrever assim, a multiplicidade de 3 caras é 1. A multiplicidade de 2 caras, não precisa botar quantas coroas, né, porque está subentendido, é 3. A multiplicidade de uma cara é 3. A multiplicidade de 0 cara é 1. Tá? A multiplicidade total é 8. A probabilidade de eu obter um determinado estado, qual é a probabilidade de eu obter 3 caras? É a multiplicidade de 3 caras dividido pela multiplicidade total. 1/8. Tá? Qual é a probabilidade de eu obter 2 caras? Da mesma forma, né? Então, 3/8. Aqui a gente já começa a ver por que tem determinados estados que são mais prováveis. Simplesmente porque tem mais maneiras diferentes com que eu posso configurar as partículas microscopicamente e obter o mesmo macroestado. Tá? Então, se eu tenho... Vamos tentar fazer com um número um pouco maior, né, de moedas. Vamos tentar fazer com 10 moedas. Tá? E daí, claro que a gente não vai poder fazer isso, né, uma por uma, então vamos tentar imaginar como que a gente poderia configurar essas 10 moedas de diferentes maneiras. Então, de quantas maneiras eu consigo, tá, ter 10 caras? Por quê? Se for 50-50 de cair cara ou coroa, todas elas têm que estar... Todas elas têm que estar para cima. Tá? De quantas maneiras eu consigo ter 9 caras? 10. Por quê? Uma vai estar coroa e as outras... Porque cada uma das 10 que eu botar para cima... E as outras não? É a mesma situação. Né? Eu estou falando só do macroestado, né?
certo? Então pode ser a primeira e as outras tudo, pode ser a segunda e as outras tudo, coroa. Então eu tenho 10 maneiras. De quantas maneiras eu consigo 8? Então agora eu vou ter que ter duas. Dentro do conjunto, vou ter que ter duas. 90. Por quê? Para cada uma moeda, vai ter outras 9 que podem... De quantas maneiras eu posso escolher a primeira? A primeira, 2 maneiras. Duas? Não, de 10 maneiras. 10. Então, tá, daí eu fixei a primeira. Uma vez que ela está fixada, eu tenho 9. Tá? De quantas maneiras eu posso ter 7? Cara, agora eu vou botar um B18 ali. por quê? Porque, de novo, o conjunto vai ser, independente da posição, né? Vão ter que ter 3. Desculpa, eu estou falando aqui e estou escrevendo o contrário, né? Tá? Então, bom, tá, deixa assim, aqui eu estou desenhando o contrário, né? Sim. Seria tudo C e 1K, né? Aqui seria tudo C, 2K, né? Tá? Então aqui seria 3 Cs e o resto K, né? Tá. Mas de novo, de quantas maneiras eu escolho a primeira? 10. De quantas maneiras eu tenho para escolher a segunda? 9, porque a primeira já foi escolhida. De quantas maneiras eu tenho para escolher a terceira? 8. Tá? Então, se eu tenho N moedas, né? Tá? A probabilidade vai se estabelecendo como um fatorial, né? Que vai desde N, né? E eu vou ter N caras, né? N menos N menos 1 fatorial. Certo? Sim? Que é o que a gente está aqui, né? Tá? Se a gente vai generalizando o que está falando aqui, a gente acaba nisso, né? Então, a multiplicidade, né, de obter, dada N moedas, ter N caras, né, vai ser uma coisa assim. Tá? Vamos tentar escrever isso um pouco melhor, né? Então, eu poderia botar N menos N menos 1, daí o que está faltando, né? N menos N tá? Deixa eu deixar isso mais claro. Eu tenho isso. Tá? Se eu quisesse completar, qual é o próximo termo? N menos N. Qual é o próximo? Desculpa, aqui é N mais 1, né? 10 menos 7, 10 menos 3. Não, eu tô escrevendo uma coisa e estou pensando noutra. Volta. Tá certo, mas eu tô pensando uma coisa e estou escrevendo outra. Vamos lá. De quantas formas eu posso obter 0 caras? Uma. Tá? De quantas formas eu posso obter uma cara? Pode estar em qualquer lugar. Aqui o C é um dos 10 lugares, 10 formas. De quantas formas eu posso obter 2 caras? Então, aqui no meu conjunto, em 2 lugares, vai ter cara.
Então eu tenho 10 maneiras de escolher o primeiro. Uma vez que eu escolhi o primeiro, eu tenho ainda 9 maneiras de escolher o segundo. Tá? De quantas maneiras eu tenho de escolher 3 caras? Mesmo raciocínio, né? Vou ter 3, tenho 10 maneiras de escolher o primeiro, 9 de escolher o segundo, 8 de escolher o terceiro. Então 10 vezes 9 vezes 8. Né? Então, se eu continuo aqui, eu vou me dar conta que eu acabo assim. Isso aqui é 10 menos 3 mais 1 fatorial, certo? 10 menos 3, 7 mais 1, 8. 10. 10. É pra ser tipo 10 fatorial menos 7 fatorial. Assim. Se fosse 10. É, sim, não. Vezes. Tá, não, isso aqui é assim, então, tá. Então eu posso escrever assim, N grande fatorial. Tá, não. N que multiplica N menos 1 que multiplica, que vai multiplicando até chegar em N menos N mais 1. Tá? 10 vezes 9 vezes 8. Tá? Sim? Tá? Então, eu poderia fazer assim, ó. Agora sim. N menos 1, N menos N mais 1. Eu vou completar até o fim. Então, N menos N e vou descendo. Tá? Vou descendo. N menos N menos 1, menos 2. E claro, vou dividir pela mesma coisa. Então, no final das contas, em cima vai ficar o N fatorial. E embaixo vai ficar N menos N fatorial. Tá? Vamos ver se dá certo. Eu tenho N10, N2. Então, 10 fatorial dividido por 10 menos 2, 8 fatorial. Todo aqui o 8, 7, 6, 5, 4 vai cortar em cima e embaixo. Vai ficar 10 vezes 9. Certo? Tá? Então dá os 90. Tá? Bom, ainda tem uma correção que eu deveria fazer, né? Porque olha só, se eu trocasse todo mundo de lugar, quantas combinações diferentes eu posso fazer com esses N itens? Eu posso trocar todo mundo de lugar quantas vezes eu quiser e não muda. Porque eu estou querendo combinação, não interessa a ordem. Eu só estou dizendo tantas, eu não estou dizendo as 3 primeiras caras, eu estou dizendo tantas caras. Então eu poderia tirar todo mundo de lugar, trocar todo mundo de lugar. Se eu tenho N elementos, né? Lembra do nome? Arranjo? É combinação nesse caso, tá? Então eu ainda tenho que descontar aqui quantas vezes eu posso trocar todo mundo de lugar e que vai dar a mesma coisa. Tá? Então, no final das contas, a multiplicidade que eu tenho de N caras, de N moedas, vai ser N, sim, sim, N menos N fatorial. Tá? Então, vamos tentar
tentar calcular esses fatores, ficou claro por que é assim ou não? Sim. Por que tem que dividir pelo número de configurações equivalentes? Eu tenho 90 maneiras de fazer isso? Tem? Não, tem muitas são idênticas. Né? Só se tu considerar. Só se eu considerar a ordem. Olha, eu quero a cara aqui no primeiro lugar, no segundo. Senão, não, são todas equivalentes. Certo? Por isso que tem que dividir pelo meio. Se eu tivesse considerando a ordem, ela tem que estar no início, ou no meio, no fim, ou em tal posição. Daí sim, não tinha um N. Tá? Bom, então, vamos fazer assim, ó. N0, N1, N2, N3, N4, N5. Nota que essa equação é simétrica, né? Isso aqui a gente é o coeficiente binomial, né, que a gente veio falando, né? Tá? E então o resultado aqui em 6 vai dar como 4, mas tá? Então vou fazer isso. Né? A gente já sabia. 45. Não, eu acho que eu botei 2. 10, 10. 10, 2, 45. 10, 3, 120. 10, 4, 210. 10, 5, 250. 10, 6, 210. Isso que eu falei, né? Aquela é simétrica, né? Com relação ao ponto central. Né? Então aqui vai dar 120 e tal. 45. 10, 1. Certo? Porque de quantas maneiras eu consigo botar todas coroa? Uma só. De quantas maneiras eu consigo botar todas cara? Uma só. De quantas maneiras eu consigo botar uma cara? 10. Uma coroa? 10. Então tem que ser simétrico. Bom, então, olha só. A gente tinha feito a discussão na aula, né? Sobre os dados, né? Mas é que com os dados é muito mais complicado porque tem 6 estados e a gente estava impondo um vínculo externo que era de quantas maneiras eu consigo jogar 6 dados de maneira a dar 35 ou 10 dados de maneira a dar 35. Lembra que a gente falou sobre isso? Claro, com as moedas é um tanto mais simples de entender. Vamos pensar na multiplicidade. Vamos pensar o seguinte. Cada estado possível, vamos pensar num espaço de estados, tá? Um espaço abstrato, em que cada quadradinho é um estado do sistema. O que significa um estado? Uma configuração aí dessas. Tá? Essa configuração ocupa quantos lugares? 1. Tá? Não interessa onde está. São todos igualmente prováveis. Tá? Essa configuração ocupa quantos? 10. Não estou contando, tá? Estou só fazendo ilustrativamente. Essa configuração, 2, 45. Tá, talvez não tá a escala e tal, né? Mas isso não é relevante no momento. Essa configuração, 3... Então,
N2, N1, N3. Tá? Talvez nosso espaço aí tenha que ser maior. Tá? Essa configuração N4, 210. Claro que a posição em que esses estados estão ocupando aí no meu espaço de estados abstrato não tem significado. Cada vez que eu chacoalho aí as moedas, o sistema pula de um estado para outro, aleatoriamente, certo? É isso que a gente está supondo, que as moedas se mudam de estado aleatoriamente, que elas são justas, né? Que a probabilidade de cair cara ou coroa é metade e tal. Então, cada vez que eu chacoalhar aí a caixa com as moedas, elas vão pular de um estado para outro. Aonde que é mais provável eu encontrar elas? Aqui, ó. Tá? Qual é a chance? Agora a gente teria que fazer a conta aqui rapidamente, né? Então, aqui 750, 1000... 1.100, 1.200, tá? Mais ou menos. Qual é a probabilidade de eu encontrar todas as 10 viradas para cima, 1 sobre 1000 aproximadamente? Tá? Qual é a probabilidade de eu encontrar metade para cima, metade para baixo? 1/4. Tá? Então, o que deve ter ocorrido para o Boltzmann? Lá no vídeo... Na videoaula de termodinâmica, eu faço um raciocínio parecido para 100 moedas. E daí, isso aqui é abruptamente mais alto no 50. É tipo 10 na 29 comparado com 10 na 20. É muito maior porque é fatorial. Então cresce assustadoramente rápido. Né? Então o que deve ter ocorrido para o Boltzmann? Olha... De alguma maneira, a entropia, tá? O sistema vai tentar vir para onde? Para cá. O mais próximo possível para cá. Simplesmente porque esse estado tem maior multiplicidade. Tem mais maneiras que o sistema pode se configurar, de modo que eu, macroscopicamente, acho que ele está no mesmo estado. As medidas termodinâmicas que a gente fala é isso aqui, ó. A gente não tem acesso aos microestados. A gente só vê os macroestados. Olha, tem 5 caras, tu não sabe quem é. Daí tu chacoalha, todas se viram, vai continuar a mesma coisa. Tá? Todas se viram menos uma, vem pra cá. Ou pra cá. Tá? Todas se viram menos 2, daí vem pra cá. Metade só se vira. Improvável. Tá? Então, se a gente faz um gráfico da multiplicidade com o número de caras, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? A gente vai achar a famosa gaussiana. No limite, né? Aqui ainda seria uma distribuição binomial, né? Mas no limite de muitos pontos e variável contínua seria uma gaussiana, tá? Mas então aqui, olha, 100, 200, 250, tá? 250, 210, 120, 45, 10, 1. 10, 1. Tá? Então é muito mais provável encontrar o sistema aqui, simplesmente porque tem muitas maneiras diferentes de que eu reconfigure os microestados e eu acabe macroscopicamente medindo a mesma coisa. Certo? Então o que ele pensou? Né? Se eu coloco se eu junto dois sistemas,
Digamos que um sistema tem uma certa multiplicidade, tá? E outro sistema tem outra multiplicidade. Se eu junto os dois sistemas, qual é a multiplicidade do sistema resultante? Se eu junto os dois agora, a multiplicidade do sistema composto é isso multiplicado por isso. Porque para cada estado daqui, vai ter ômega B do outro. Então, tu vai, para cada estado que tu tinha do A, continua tendo os ômega B estados possíveis. Então, vai ser tantos que tem aqui vezes tantos que estão aqui. Mas a gente já sabia da termodinâmica que a entropia de um sistema composto é aditiva. Mesmo porque a gente tinha definido assim, né? Lembra? Então é aditiva. Bom, então o Boltzmann pensa o seguinte: a entropia é uma função da multiplicidade do estado, tá? De maneira que, se os estados se combinam de maneira multiplicativa, a entropia se combina de maneira aditiva. Que função tem essa propriedade? Logaritmo. Tá? Para não ser uma coisa adimensional, ele introduz uma constante, que acaba levando o nome dele depois, constante de novo. Certo? Então, claro que se a gente tem a entropia do sistema composto, né? Pela propriedade dos logaritmos. Né? Tem autor que diz, não, o Boltzmann escolheu logaritmo porque a multiplicidade é um número muito grande, então usando logaritmo a gente fica com um número menor, mas isso é uma bobagem estrondosa, né? Quem é que tem medo de número grande, né? Ele escolheu por causa disso, né? Porque sabia que é aditivo e a multiplicidade é multiplicativa. Bom, esse resultado causou muito desconforto, né? Porque, olha, as pessoas não estavam acostumadas com isso, né? Com esse tipo de lógica, né? Isso associa com uma coisa que parecia ser muito fundamental na física, dava aquela noção que faltava na mecânica clássica do sentido das coisas, por que os sistemas evoluem num certo sentido, né? A termodinâmica tinha resolvido isso, é a segunda lei, a entropia tende ao máximo, né? Então isso parecia que resolvia, não se sabia muito bem por quê, mas isso resolvia o problema de que os sistemas físicos compostos por muitas partículas sempre evoluíam num sentido e não evoluíam no sentido inverso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né, que vocês imediatamente vão reconhecer, vão saber responder, né? Eu mostro uma moeda assim e assim, tá? Duas situações da mesma moeda, duas fotos da mesma moeda. O que aconteceu antes? Não sei, não faz sentido perguntar isso. Agora eu mostro essa situação. 5 moedas já tá bom. Uma foto, outra foto. O que aconteceu antes? Esquerda. A esquerda. Provavelmente. Agora eu mostro 100 moedas. O que aconteceu antes? Tu me diz. Aqui tu ainda pode estar em dúvida. Aqui tu já me diz com muita certeza. Olha, isso aconteceu antes. É muito improvável que daqui migre para cá. Por quê? Porque quantas opções eu tenho de vir daqui para cá? Tá? É isso que está lá calculado também para 100 moedas na videoaula, né? 10 na 20 e tantas. Eu tenho 10
na 20 e tantos caminhos de vir daqui para cá? Quantos caminhos eu tenho de vir daqui para cá? 1. Tá? Então não acontece. Se a gente pensa num molde de átomos, daí a gente não consegue nem calcular isso, aqueles fatoriais. É absurdamente mais provável determinados estados. Tanto que se a gente, mesmo aqui com as 100 moedas, né, se a gente ficasse chacoalhando as 100 moedas, né, qual é... eu tenho aqui o cálculo. Eu vou só dizer o número, né? O estado com 50 moedas. O estado com 50 moedas tem multiplicidade 10 na 29. Tá? Então, 100 moedas. O estado com 50 tem multiplicidade da ordem, né? 10 na 29. O 20, 10 na 20, tá? O 0, 1, né? Então, eu teria, para mim, vir desse estado para esse, eu teria que chacoalhar a caixa aí, se todas as probabilidades são as mesmas, né, de transição entre os estados, eu teria que chacoalhar a caixa 10 na 29 vezes, tá? Qual é a idade do universo? 13, vamos arredondar, né? Bilhões, né? De anos, né? Então, 10 na 12 anos, né? 1000 na 11. Não, mas é 10 bilhões, né? Não sei. Hã? Sim, é porque adiciona 1, porque É 10 bilhões, né? Então 10 na 12 anos, tá? Cada ano tem 10 na 7 segundos, aproximadamente. Então, o universo tem, vamos superestimar, 10 na 20 segundos, tá? Se a gente estivesse chacoalhando a caixa com 100 moedas desde o início do universo, ainda não teria tido probabilidade apreciável de obter esse estado. Então é por isso que certas coisas efetivamente não acontecem. Porque a probabilidade é muito baixa, né? Mesmo com 100 elementos, então imagina com 10 na 23. Tá? Então assim, tu poderia ter um pneu de uma bicicleta, tá? Vazio, que por um evento do acaso, muitas moléculas de ar que estão se movendo aleatoriamente, mas naquele momento elas se movem em direção à válvula de ar e o pneu enche. Tá? Isso não é absurdo mecanicamente. Só é terrivelmente improvável. Tá? Assim como poderia um monte de molécula de ar se chocar com a garrafa subir e descer, entendeu? Só que quantas moléculas tem se chocando com a garrafa? Né? Sei lá, 10 na 10, 10 na 12. Todas vão... Qual é a probabilidade de 10 na 12 partículas aleatórias migrar na mesma direção? Improvável, nunca vai acontecer isso. Tá? Então, a evolução dos sistemas físicos segue uma questão probabilística, né? Existem estados dos sistemas físicos que são muito mais prováveis que outros. Por que eles são mais prováveis? Porque tem muitas maneiras de configurar eles internamente que vão produzir os mesmos estados observáveis. E é isso que a gente chama de entropia, a organização dos estados, né? Esse estado aqui é muito menos organizado que esse, né? Tá? A gente tem que só ter cuidado assim para não usar conceitos assim sensacionalistas, né? Com entropia, né? Mas esse estado aqui tem mais informação, digamos assim, que esse, né? Ou ele tem mais ordem que esse, tá? Se preferem falar em ordem do que organização, esse aqui tem mais ordem, esse aqui também, tá? Tu tem uma regra que define todo mundo, tá? Fala. Fala. Não, eu estava pensando nesse conceito expandido para, por exemplo, você vai observar galáxias, sistemas solares,
entende? Voltar no tempo, tá? Esses sistemas eles não tendem a estar mais desorganizados, porque as coisas vão estar em estado gasoso. Sim, mas tem uma coisa particular sobre os sistemas gravitacionais. Os sistemas, primeiro assim, ó, quando que eles estão em equilíbrio, tá? É muito difícil dizer, né? A maioria dos sistemas gravitacionais ainda não atingiu o equilíbrio dinâmico. Outra questão, então assim, essa termodinâmica que a gente utiliza não se aplica muito porque os sistemas gravitacionais são sempre sujeitos a fenômenos globais, né? Não tem gravidade local. Assim, tu não pode falar assim, não, vamos tratar da gravidade só aqui. Não, é sempre um efeito de grupo, né? Num sistema gravitacional, olha só, tu tem o Sol, tá? A gente vai falar, bom, a gente não vai falar tanto, a gente falou em termodinâmica, né? Mas tu tem o Sol, tu tem um planeta girando, tá? Tu tira a energia do planeta, certo? O que acontece com ele? Ele chega mais perto do Sol, começa a girar mais rápido, né? Tá, né? Se tu tirou a energia, ele vem pra cá e começa a girar mais rápido. Se tu associa a temperatura com energia cinética média, tu tirou a energia e o sistema ficou mais quente. Certo? Capacidade térmica negativa. Tá? Então, os sistemas gravitacionais são particulares. Dá uma procurada termodinâmica de sistemas gravitacionais. Tu vai ver a encrenca. Tá? É bem interessante o assunto, mas não é nada simples. E daí, claro, tu tem que pensar não no sistema solar, mas num sistema coletivo de muitas estrelas e tal. Tá? Então, tem várias coisas que se estuda nesse sentido, em como as galáxias se formaram, né? Na medida que as estrelas vão se formando, vão se aglutinando, como que o potencial vai se aprofundando e mudando a dinâmica das estrelas e como que isso vai evoluindo na formação das galáxias e tal, né? Isso chama relaxação violenta. Porque, por exemplo, quando a gente está aqui num gás, né? Eu mexo aqui a porta, numa fração de segundo, a perturbação que eu fiz na porta se propaga para as cortinas, né? Por que isso acontece? Porque a velocidade do som é grande, relativamente grande aqui no ar, porque tem muitas colisões. Então, agora já não tem mais memória do que eu fiz lá na porta. Se tu viesse aqui e pudesse medir todas as partículas ou botar muitos sensores, tu não ia mais ver o acréscimo de pressão que eu coloquei. O sistema relaxa muito rapidamente. Tem repartição de energia muito rapidamente. O excesso de energia que eu dei lá se propaga para todo mundo muito rapidamente. Tá? Porque quantas colisões tem por segundo num gás aqui na sala? 10⁹. Tá? Então, uma partícula aqui do gás anda, em geral, por 1 nanosegundo antes de colidir de novo. Então, qualquer acréscimo de energia que eu der aqui vai se propagar e se difundir muito rápido. Sumiu. Tá? Se eu tivesse um sistema ultra sensível, eu ia ver uma onda. Por um tempo, assim, sumiu. O sistema perdeu a memória, porque ele tem muitas colisões entre as partículas. Então, a gente diz... E isso é o tempo de relaxação. A gente diz que ele relaxou muito rapidamente. Uma galáxia... Olha o Sol. Olha onde é que estão as estrelas próximas. Muito distante. Ele demora milhares de anos para interagir fracamente com outra estrela. Uma galáxia não relaxa. Ela não teve tempo de relaxar. Então o pessoal se perguntava, como que elas já estão tão estabilizadas? Elas deviam estar indo uma bagunça, porque elas não tiveram tempo de se estabilizar dinamicamente, como aconteceu com o gás aqui na sala. Então uma das explicações é isso, a relaxação violenta. Porque o próprio potencial dela vai se modificando na medida em que elas estão interagindo. Então tu não pode pensar assim, tem um potencial fixo e tu largou as estrelas lá. Não, a coisa toda vai andando junto. Tá? Então isso a gente estuda dentro de dinâmica de galáxias e tal. Tá? Então, continuando aí com o que a gente estava falando, né?
Deixa eu ver se está na hora. Tá? Então o sistema vai claramente obedecer o máximo de entropia, né? Se a energia está conservada, isso é outra questão que vai aparecer depois lá na frente, né? Mas que aqui já apareceu. A gente não pode ter o sistema com a energia estritamente fixa, porque dele não consegue mudar de estado. Então a gente precisa de flutuações de energia, que é o chacoalhar ali a caixinha com as moedas, né? Para os sistemas poderem pular de estados, né? Ou ter flutuações internas de maneira que a energia se acumula mais numa região que noutra e o sistema consiga mudar de estado, tá? Bom, então vamos tentar pensar um pouco agora no que seria essa multiplicidade dos estados, né? E como que a gente poderia adaptar a nossa termodinâmica para isso, né? Será que a nossa termodinâmica, que aparentemente funciona bem, é compatível com essa ideia da multiplicidade dos estados, né? Tá? Então, imagina que eu tenho um sistema com uma certa energia, uma certa multiplicidade de estados que depende da energia que ele contém, que está em contato com outro sistema que tem outra multiplicidade, que também é dependente, tá, da energia do sistema, e os dois estão isolados do resto do mundo, tá? Então, a energia total E1 mais E2, né? Os microestados possíveis são caracterizados pela essa multiplicidade, né? Eu estou então aqui colocando olha, o que eu tô pensando aqui, né? Vamos pensar um pouco sobre o significado disso. Antes eu estava dizendo assim, olha, eu tenho N moedas e eu quero escolher tantas para ser coroa. Agora eu estou pensando de uma maneira um pouco diferente. Eu estou dizendo, olha, eu tenho tanto de energia e eu tenho tantos elementos lá dentro que podem absorver essa energia. De que maneira que eu posso distribuir essa energia entre eles? Por isso que eu estou escrevendo que a multiplicidade é função da energia. Tá? Se o sistema não tem energia, não tem multiplicidade nenhuma, ele não pode fazer nada. O que vai fazer ele migrar entre os estados? Alguma quantidade de energia. Tá? Pode ser um raciocínio clássico, né? Quanto mais energia eu tiver, vamos pensar numa coisa que a gente vai falar melhor mais tarde, né? Mas vamos pensar no espaço de fase. O que é o espaço de fase? Posições e momento, ou velocidade, né? Mas momento é melhor. Então, se o sistema não tem energia, ele está confinado nas coordenadas, em x, por exemplo, ou na distância, ele está confinado ao tamanho da caixa. Tá? Mas em momento depende de quanta energia ele tem. Se eu vou dando energia, ele vai ocupando cada vez um volume maior no espaço de fase. Certo? Então, a multiplicidade vai aumentando. Ele tem mais configurações onde ele pode estar. Tanto clássico quanto quanticamente, né? Quanticamente é mais simples, né? Eu tenho tantos quanto de energia. Eu tenho tantos átomos que podem absorver essa energia. Como que eu distribuo essa energia, esses quantos de energia entre eles? Como cartas. De quantas maneiras eu posso distribuir as cartas entre os átomos? Tá? A gente vai falar isso depois do sólido de Einstein e depois do modelo de Ising e tal. Tá? Então, por isso que eu estou escrevendo dessa forma. Tá? O número total, então, a multiplicidade total. Tá? E o que a gente sabe da termodinâmica e que a gente tem que fazer com que isso seja compatível
é que a gente sabe que aqui vai ter equilíbrio, né? Se essa fronteira pudesse se mexer, teria equilíbrio mecânico. Se a fronteira é fixa, mas é diatérmica, a gente vai ter equilíbrio térmico. Né? Se pudesse atravessar a partícula, a gente ia ter também equilíbrio difusivo. Mas vamos pensar no equilíbrio térmico. Pode passar energia, mas a fronteira não se mexe, não atravessa a partícula. Tá? Então, vamos escrever algumas premissas aí, né? Sobre o que a gente está falando, tá? As energias são constantes. Ou a soma das duas, né, é constante. O sistema troca energia, mas a soma continua constante, quer dizer, o que um ganha, o outro perde. O sistema vai ser encontrado, vai evoluir, vamos colocar assim, para um estado com o máximo de microestados correspondentes. Em outras palavras, o estado com maior multiplicidade. Tá bem? Certo? O que a gente está assumindo? Cada um dos possíveis microestados é igualmente provável. Aquilo que eu estava dizendo, que naquele meu espaço de estados ali que eu desenhei, a probabilidade de estar em cada um dos quadradinhos é o mesmo, tá? Isso é chamado hipótese ergódica. Outra coisa que a gente está assumindo, né? Que a gente vai assumir é que a dinâmica interna permite que os estados mudem, os microestados mudem, continuamente. Quer dizer, eu não quero que o sistema fique preso num conjunto de microestados. O sistema é perturbado internamente ou de alguma forma de maneira que ele vá mudando, né? Que um átomo interaja com o outro, possa absorver energia, dar energia e assim por diante. E, dado o tempo necessário, tá? O sistema vai percorrer todos os microestados e permanecer o mesmo tempo em cada um. Tá? Isso é uma coisa equivalente, o conjunto dessas coisas é o que a gente vai chamar de hipótese ergódica, né? Todos os estados têm a mesma probabilidade, ele vai passar o mesmo tempo em cada um. Então depois, quando a gente falar na teoria do ensemble, né? Que daí a gente pensa num monte de estados idênticos, ao invés da gente pegar um sistema e deixar ele evoluir por muito tempo, a gente pensa em muitos idênticos e daí dispara todos na mesma configuração macro, quer dizer, diferentes microestados, mas que correspondem ao mesmo macroestado e vê como que eles evoluem.
e daí faz uma média entre esses muitos sistemas, tá? Que é uma maneira que a gente vai assumir que é equivalente a pegar um sistema, esperar ele evoluir, botar ele um pouco diferente, esperar ele evoluir, botar outro, a gente já faz mentalmente em vários ao mesmo tempo. Mas só está mudando os microestados. Só está mudando os microestados. Bom, depois a gente vai deixar mudar os macros também. Isso que ele estava falando no canal de Astro sobre a gente não ter como observar a evolução de uma galáxia, então a gente pega foto de várias galáxias que estão em diferentes estados. Mas nesse caso a gente consegue largar todo mundo parecido. Tem um conjunto infinito de sistemas idênticos, tá? Que era a mesma coisa que eu pensar assim, eu vou pegar um dado e ir jogando ele e vendo quantas vezes sai cada número, e daí ver se o dado é fiel ou não. Ou eu posso pegar 100 dados, que eu suponho que são idênticos, construídos da mesma forma, e daí jogo 100 e vejo a distribuição de números e decido se eles são, tá? Idênticos ou não, né? Tá? Então, a gente sabe que o sistema vai para o estado, é mais provável que ele seja encontrado, né? É mais provável encontrá-lo no estado que corresponde ao máximo disso, né? Tá? Ele vai ajeitar ali o ômega 1 e ômega 2 de maneira que o produto seja máximo, quer dizer, o estado que tem máxima multiplicidade, tá? Agora que eles estão conectados um com o outro. Então, vamos derivar isso, tá? Igualar a zero para achar o máximo. Derivar com relação a quem? Tanto faz, entende? Porque como as duas estão ligadas, eu derivar com relação a E1 vai ser igual a E2 com sinal trocado, tá? Então, tanto faz eu derivar com E1 ou E8 ou E2, vou escolher E1, tá? Então, a gente vai ter, vou fazer na ordem que eu fiz aqui, o segundo vezes a derivada do primeiro, tá? Mais o primeiro, bom, não botei explicitamente ali a energia, tá? Vou deixar subentendido, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E isso tem que ser igual a zero, certo? Bom, ainda, para mim derivar isso aqui com relação a E1, eu tenho que fazer uma regra da cadeia, né? Então, isso aqui seria D2 certo? Então, eu tenho tá certo? Bom, eu tenho que a energia é constante, que é E1 mais E2, né? Vou botar E0 constante. Então, se eu derivo isso, fica dE1 mais dE2, de modo que a variação de E1 é compensada por uma variação na direção oposta do D2, tá? Então, dE2 derivado com relação a dE1 é menos 1. Então, isso aqui é menos 1, tá? Então, eu posso escrever, vamos voltar para lá, né? Então, vai ficar assim. Tá, vou copiar de novo, para não ficar confuso. Aqui.
Aqui já tem um menos, tá? Que saiu daqui. Tá? E daí agora eu vou passar dividindo por ômega 1 para ele aparecer aqui. Ômega 2 vai aparecer aqui, certo? Então, 1 sobre ômega 1 de ômega 1 é igual, passou para lá, 1 sobre ômega 2 de ômega 2 de 2. Tá? Agora, tem uma coisa que talvez vocês já tenham identificado, né? O que chama de derivada coulombiana, né? Se eu faço a derivada de ln de uma variável qualquer, né? Com relação a outra, né? O que isso dá? Derivada de ln de x vezes derivada do argumento. Né? Então, isso que está aqui, eu poderia escrever assim, ó. Né? Certo? Tá? Sempre que eu tenho uma derivada normalizada pela própria quantidade, é uma derivada do log. Né? Então, eu não queria apagar aqui, mas... Tá, e daí eu posso botar uma constante ali dentro, que também não estraga nada, né? Posso botar uma constante aqui, né? Então, eu vou manter o desenho aqui. Então, o que está escrito lá é isso. Uau! Tá? O que a gente colocou aqui, o que a gente impôs aqui, o que a gente sabia da termodinâmica? Se eu faço isso, tá? Da termodinâmica, me diz o seguinte, olha, vai ter equilíbrio térmico. Certo? Se eu coloco dois sistemas em contato, deixo eles trocar energia, vai ter equilíbrio térmico. Tá? O que é equilíbrio térmico na termodinâmica? Como que a gente mede? Ou qual é... O que significa equilíbrio térmico na termodinâmica? O que é igual nos dois sistemas? Temperatura. Então, lá na termodinâmica... Agora, trabalhando com a ideia do Boltzmann, né? Então, tudo bem. Isso aqui, agora trabalhando com a ideia do Boltzmann, disso, e que o sistema vai para o máximo disso, a gente chegou nisso aqui. Então, bom, deve ter, para as coisas funcionarem, deve ter uma relação entre as duas coisas, né? E de fato, isso aqui, a gente não define a temperatura, a gente define o inverso da temperatura. Vai ficar mais claro adiante o porquê. Isso é a definição estatística da temperatura. Tá? Como a energia varia com a entropia. Tá? Então, se preferirem, né? Ou usando a notação lá da termodinâmica, né? DU-desce. Tá? Então aqui, claro, o que o nosso raciocínio levou é que o inverso das temperaturas seriam iguais. Mas como a temperatura é sempre positiva, o inverso das temperaturas e a temperatura dá no mesmo, né? Tá? Mesmo que não fosse, mas a gente não tem o zero, né? A gente não tem o problema do zero, é essa a minha preocupação. Tá? A gente está sempre com temperatura absoluta, então não tem zero.
Então não tem incoerência aí na nossa igualdade. Tá? Então a temperatura me diz, tá? Como que a energia está mudando com a entropia, com o rearranjo interno do sistema. Tá? Se o sistema se comporta de uma certa maneira, isso aqui é a temperatura. Tá? É uma interpretação totalmente diferente da temperatura que a gente estava acostumado, né? Que era uma interpretação mecânica, energia térmica média, energia cinética média. Tá? Por isso que lembra quando o Leonardo falou, não sei se vocês assistiram o colóquio sobre inteligência artificial, tu define a temperatura de uma rede neural. Como é a temperatura? Bom, é simples, né? Nesse caso, pode associar com a entropia. Tá? Então tu transforma a temperatura como, olha só, olha o quão importante são essas coisas. Aqui tem duas coisas fundamentais: energia e entropia, tá? As duas são fundamentais. Uma porque se conserva ou se minimiza. Se o sistema é deixado solto, ele tende a minimizar a energia. Outra porque se maximiza, né? Ou de qualquer forma, essa se conserva e essa se maximiza. Primeira lei, segunda lei. E a relação entre as duas é a temperatura. Tá? Então a gente consegue associar conceitualmente, não só associar coisas mais fundamentais, mas aumentar muito a abrangência do conceito de temperatura, né? Porque agora tu não fica, tudo bem, ficou muito mais abstrato, mas eu não fico mais pensando, é a média da energia cinética das partículas. Não, eu estou pensando como que o sistema, se quiserem, né? Tá? Dá no meu. Como que o sistema se reorganiza quando eu dou energia para ele? Tá? É mais fácil. É. Tanto que aqui não falta nada, né? Mas tem uma coisa que vai aparecer muito na mecânica estatística, que é isso. Vai aparecer em tudo que é lado, daí a gente até chama isso de outra coisa, para simplificar a beta. Mas por que aparece tanto? Porque também aquilo tem uma quantidade fundamental, né? Tu poderia pensar na perturbação, quão limitado, tem muitas interpretações, né? Mas quão limitado o sistema está no espaço de fase, né? Se tu vai diminuindo muito a temperatura, o sistema vai ficando cada vez mais limitado, né? Ele não tem para onde ir. No sentido de que ele não tem opção. Ele tem que ficar, né? Se está todo mundo com energia mínima, ele só tem uma configuração possível, né? Daí tu vai aumentando a energia, o sistema começa a ocupar um monte de estados possíveis e se o sistema permite essa flutuação, a oscilar entre esses estados continuamente, né? Tá? E a temperatura está te dizendo isso, como que o sistema consegue popular esses estados quando tu dá energia para ele. Tá? São coisas difíceis da gente entender, assim, né? E transpor, porque a gente já conhece. É muito mais fácil pensar do modo mecanicista, né? Como diz o Leonard Susskind, né? Que é um teórico importante, ele diz que cada vez que ele vai trabalhar com mecânica estatística, ele aprende tudo de novo, depois ele desaprende tudo de novo, depois ele aprende tudo de novo. Essa é a sensação que a gente tem, né? Porque as coisas não são simples de pensar, né? Mas são muito legais porque a gente recém começou, né? Mas a coisa atinge um nível de abstração bastante importante. Então, se a entropia é tão fundamental, né? Como que a gente trabalha todas as quantidades termodinâmicas em termos da entropia, né? Porque agora parece, pelo que
que a coisa está nos levando, né? Parece que a entropia vai adquirir um status muito fundamental, né? E realmente, né? Talvez tão ou mais fundamental que a energia, né? Então, como que a gente compatibiliza tudo que a gente sabia em termos de energia? A gente estava acostumado a pensar em termos de energia. Como que a gente faz isso agora com a entropia? Né? A gente já fez alguma coisa. Olha, eu já sei escrever a temperatura em termos de da entropia e da energia. E as outras quantidades? Então, ao fazer isso, a gente faz o que se chama da representação da entropia. Quer dizer, escrever todas as quantidades físicas relevantes em termos da entropia, né? Então, eu vou fazer mesmo isso que a gente já fez, mas vou fazer um pouco mais de detalhe, né? Eu acho que embora vocês fizeram a termodinâmica há relativamente pouco tempo, né? Seria bom dar uma revisada, pega algum livro, olha as videoaulas. Bom, tu recém fez, né? Mas ele já faz, tá? Pega algum livro, as videoaulas e revisa assim, as relações fundamentais, né? Bom, e a gente tem vários condicionantes, né? O número total de partículas, Na mais Nb, constante. O volume total, Va mais Vb, constante. A energia total, Ea mais Eb, constante. O sistema está isolado, né, do resto. Tá? E a entropia total, Sa mais Sb, maximizada. Tá? Então, se é maximizada, vamos fazer uma coisa parecida com o que a gente já sabe, né? Se a gente precisa ou dar condições de que tenha equilíbrio térmico, o sistema vai fazer isso, né? Eu vou agora escrever, como eu estou já começando a colocar todas as variáveis, eu vou começar a escrever as derivadas parciais para a gente ficar coerente, né? Mesmo quando a função depende de várias variáveis, né? Eu poderia supor agora, antes a gente supunha isso, né? Que a energia podia ser escrita como uma coisa assim, né? STN, por exemplo, numa das representações, né? Lá da termodinâmica. Agora eu estou invertendo, né? Eu estou tentando escrever, ou vou botar assim, né? Não é ST, é SVN. Agora eu estou supondo o contrário, né? Eu vou escrever entropia como função das outras variáveis, porque parece que a entropia é que eu quero saber como é que varia em termos das outras, né? Então, mesma coisa que eu fiz antes, né? A entropia variável aí com relação a alguma das energias vai atingir um máximo, né? Ou um extremo, né? A gente não, no princípio não sabe por essa condição se é máximo ou mínimo, mas a gente consegue colocar uma condição adicional se quiser e ver que é o máximo. E isso a gente acabou de fazer, a gente vai ver então que delta SA, delta UA é igual a delta SB, delta UB. Eu ainda vou colocar aqui então explicitamente, né, os N e V constantes, né, tá? E que isso equivale então ao inverso das temperaturas, né? Tá? Supondo então isso, tá? Bom, e se eu quisesse equilíbrio mecânico?
né? Equilíbrio mecânico, antes a gente sabia, é o caso de que não tem troca de calor, mas que a fronteira é móvel. Então, tem troca de volume, como a gente diz, né? Um sistema perde volume enquanto o outro ganha, de forma que tem transferência de energia na forma de trabalho, até que o sistema se estabiliza mecanicamente, né? Então, a gente poderia pensar assim, ou que ele vai mudar o volume, né, até que o S seja massa. Porque tudo que ele está tentando fazer, já que a gente chaveou todo o resto, tudo que ele está tentando fazer, tem total liberdade para fazer isso, né? Chegar no máximo de entropia. Então, agora que a gente... Então, o que a gente... O fundamento da termodinâmica, assim, né, do ponto de vista conceitual, o que a gente faz? A gente tranca... Antes, o que a gente fazia? A gente trancava todas as variáveis e deixava uma livre, né? Energia. E daí viu o que acontecia. Equilíbrio térmico. A temperatura era igual. Então, se a gente deixasse passar só calor aqui, com volumes, energias, partículas muito diferentes, o que ia se equilibrar? Temperatura. Tá. Agora, o que a gente está pensando é o seguinte, olha, eu vou deixar todas essas variáveis constantes, nenhuma delas pode mudar, tá? E vou deixar a entropia mudar à vontade. Então, primeiramente, eu libero a energia, trânsito de energia entre os dois, está tudo fixo, não passa partícula, não move a parede, mas passa energia, e vejo o que acontece. O que acontece? Equilíbrio de temperatura. Tá? Agora eu estou falando em equilíbrio mecânico, então eu não deixo passar energia, tá? Não deixo passar partícula, mas deixo passar volume. É o modo de falar, né? A parede se move. Então a entropia de novo vai atingir o máximo sujeito a isso, né? A variável que eu estou mexendo, né? E daí de novo a gente tem, né? E quase idêntico ao que a gente fez com a energia, né? Constante. Então o que um aumenta, o outro diminui, né? Isso aqui é V, né? Tá? Então, o total aqui significa dSA, dVA mais dSB, dVA igual a zero. Eu vou fazer a mesma coisa de antes, né? Para derivar aqui, eu precisaria botar daí aqui, né? Isso aqui é menos 1, então eu vou ter que dSA, dVA é igual dSB, dVB, tá? Vou botar, eu não carreguei, mas agora eu vou botar, né? N, então U e N constante, né? U e N constante, tá? Então, o que o equilíbrio mecânico está me dizendo é isso, né? Que essas coisas aqui vão ser iguais, né? Dado que a energia do número de partículas seja constante. Será que a gente reconhece isso, né? As unidades... a entropia, quais são as unidades da constante de Boltzmann? Joule por Kelvin. Tá? Então, isso aqui, logaritmo de multiplicidade, não tem unidade nenhuma, né? Unidade disso é 1. Então, a unidade da entropia é Joule por Kelvin. Né? Então, o que está escrito aqui, né? Isso aqui tem unidade de Joule
por Kelvin por metro cúbico. Tá? O que se vocês... Bom, tá, então, claro, a gente não precisa também esconder o jogo, né? O que significa equilíbrio mecânico lá na termodinâmica? O que vai se igualar dos dois lados quando eu solto a parede? Não. Não. Aqui... Não tem troca de partículas, né? Não, nem de calor. Pode ter muitas partículas aqui e poucas aqui. Eu solto a parede. Não. As partículas? Não. Equilíbrio mecânico vai acontecer quando a força aqui na parede for zero, certo? E a força no caso do gás é o quê? Quando a quantidade de partículas ou a quantidade de momento transferida aqui para a parede por unidade de tempo for a mesma para os dois lados. Momento por tempo por área é chamado de quê? Pressão. Então na termodinâmica as pressões têm que ser iguais, ou A e B, né? Tá? Mas o que é pressão? Tá? Qual é a unidade de pressão? Lembra ou não? Não. Newton por área. Tá, mas Newton por metro não é Newton por metro quadrado não é muito interessante. Tem uma interpretação mais legal de pressão, que é o seguinte. Tá certo? Newton por metro quadrado tá certo, força por área. Mas o que é Newton? Newton é quilo metro por segundo ao quadrado, tá? Então, multiplico por metro em cima e embaixo. O que é isso aqui agora? Joule. Densidade, então unidade de pressão, densidade de energia. Densidade de energia. Então, para mim ter densidade de energia aqui, o que eu tenho que fazer? Dividir por tempo. Tá? Então, pressão tá? É quase tudo muito simétrico. Entropia com energia, temperatura. Entropia com volume, pressão. Entropia com N vai ser o quê? Tá? Oh, tá. Não. Aqui tá dividindo o cara, vamos ver aqui, desculpa. Tá? Tá, então, claro, a gente ainda tem que justificar isso, né? Não é que a gente vai usar essa relação só porque ela se justifica dimensionalmente, né? Mas eu estou só antecipando, estou tentando fazer uma ponte. Eu vou ter assim porque a gente está acostumado a ver assim, tá? Eu estou só tentando fazer uma ponte, depois a gente vai ver se isso faz sentido, né? Mas eu estou tentando fazer uma ponte entre a termodinâmica que a gente estava acostumado e o que a gente está vendo agora, tá? Então, no princípio, parece que a gente consegue fazer a coisa funcionar. Depois a gente vai chegar num ponto em que a gente vai escrever a entropia para um gás ideal, por exemplo, e vai tentar derivar todas as equações do gás ideal da entropia das configurações microscópicas. E daí vamos ver se faz sentido, né? Tá? Bom, então, depois o equilíbrio difusivo.
Quer dizer, quando não flui mais sendo possível, quando não flui mais partícula de um lado para o outro, né? Imagina agora, é um pouco difícil pensar, mas imagina que eu não deixo fluir energia nem volume, mas deixo fluir partículas, tá? Então a gente teria que a variação da entropia total, o número de partículas tem que chegar no máximo, a entropia vai chegar no máximo, né? Tá? E daí a gente vai fazer o mesmo procedimento, né? N total, NA mais NB, constante, então DNA menos DNB. Isso vai resultar em volume? Hã? Vai resultar em volume? Como em volume? Porque é que eu tô com dificuldade em entender. Não deixar vazar energia, mas deixar entrar Ah, partícula. não, pois é, porque sempre que passar partícula também vai passar energia, né? Pois é. Tá? Então tu tem que fazer uma escolha. Se tu quer que a energia média continue a mesma, cada vez que entrar uma partícula, ela tem que entrar com a mesma energia média das outras, daí a média não muda, mas a total vai subir. Certo? Se tu não quer que a total suba, então tu sempre tem que botar uma partícula com energia zero. Mas daí a média cai. Tá? Então na prática a gente não consegue desvincular, mas conceitualmente a gente consegue pensar, né? Tá? Digamos que cada vez que entra uma partícula, tu tira a mesma quantidade de energia. Tá? Então daí dá. Tá? Então vai acontecer a mesma coisa que antes, né? Desce NA, mais. Aqui vai aparecer menos, desce. Exatamente a mesma coisa que aconteceu com o volume, né? Então no final das contas a gente fica assim, né? Desce. Tá? Tá? E o que a gente tem aqui agora, quando a gente tinha o equilíbrio difusivo, o que a gente exigia dos dois lados? A gente não chegou a falar muito disso, né? Porque a gente não falou muito de sistemas com troca de partículas, mas a gente exigia que o potencial químico fosse igual. O que é o potencial químico, lembram ou não? É quanta energia tu tem que tirar ou botar para tirar uma partícula do sistema. Tá? Então, se tu tá botando uma partícula no sistema, em geral tu tem que botar energia, né? Se tu tá tirando, tá? Bom, depende do ponto de vista, né? Então, isso aqui, né, para ser coerente com a termodinâmica lá que a gente tinha, deveria ser alguma coisa proporcional ao potencial químico. E de fato a gente vai ver, assim como a pressão, tá? Então, essas três equações, né, ou principalmente, a gente está trabalhando na representação da entropia, né? Então a gente quer fazer isso. Como a entropia se relaciona com as outras variáveis, né? Então, a gente tem algumas relações aqui, né? Que são importantes, né? V, então, U, N e Mi sobre T. Tá? Então eu poderia pensar assim, ó, que é o que a gente fez aqui, né? A gente tem um espaço, tá? De 3 dimensões,
U, V, N, tá? Em que tem uma entropia. Quando... Bom, a entropia ainda seria um quarto eixo aqui, né? Então, tá? Mas se a gente pensa numa superfície, então, quando eu fixei o U, tá? Eu deixei ela variar só nesse plano. Tá? Daí quando eu fixei o V, eu fixei outro plano. E daí agora ela mexeu o N de maneira a atingir o equilíbrio difusivo. Na outra vez a gente fixou o N, né? Então esse plano aqui estava fixo. Então eu fui retirando. O que a gente está fazendo com isso? Eu estou tirando 2 graus de liberdade e deixando só. Primeiro deixei só um, depois deixei só esse, depois deixei só esse. E daí a entropia vai se configurar de uma maneira que maximiza relativo àquela variável que ela tem liberdade, já que as outras estão fixas. Tá? Sim, mais ou menos. No caso ali é o que a gente fazia antes, né? Hã? Aqui é o que a gente fazia antes, a gente estava fixando um só. Aqui? Não, no desenho que fez. Não. Gráfico que fez. Mas aqui a gente está fixando 2, porque está só um livre, além da entropia. Primeiro eu examinei como que a entropia se relaciona com o U, como que a entropia se relaciona com o V, e quais são as variáveis conjugadas. Qual é a variável conjugada do U? T. Qual é a variável conjugada do V? P. Qual é a variável conjugada do N? Mi. Tá? Tá bem? E daí... Tá? Só pra gente terminar. Eu estou assumindo, dá para ler, U, V, N, então DS, DU, não, DS, DU, DU, V, N, mais DS, DV, UN, DV mais DS, só pela definição de derivada parcial, né? DS, DN, UV, DN. Então, isso aqui, 1 sobre T, isso aqui, P sobre T, isso aqui, Mi sobre T. Então, eu fico DS, 1 sobre T, du mais P sobre T. Eu tenho um menos perdido aí. Depois... Aqui tem um menos, tá? É pela maneira como se define, né? Se ela é positiva para te tirar ou para te colocar energia, tá? Tá? dV menos Mi sobre T dN. Tá? Bom, e daí a gente pode... Isso... Põe a letra. Hã? Põe a letra. É. Eu posso, né, passar isso para lá. TDS, eu posso escrever DU, TDS, passou o tempo multiplicando, né? Menos P, DV mais Mi, DN. Né? Então, claro que é equivalente
ao que a gente já tinha. Tá? Só para vocês compararem aqui, se quiserem, as unidades do Mi é joule por partícula, né? Então, joule, né? Tá? Então, bom, eu acho que isso é uma tentativa, então, a minha tentativa da gente tentar explorar, né, sair da termodinâmica e começar aos poucos a entrar na entropia, né, na ideia da entropia, na mecânica estatística. Agora, a gente ainda, antes de avançar muito, a gente vai tentar fazer essa abordagem do Boltzmann, né, que é chamada abordagem do Boltzmann, que é tu pegar um sistema, contar a multiplicidade de todos os estados e daí tentar achar a entropia com base... Então, o caminho vai ser o seguinte, né? Tu pega um sistema qualquer, a gente vai fazer o sólido de Einstein e alguns outros simples, conta a multiplicidade dos estados, descobre a entropia a partir daqui, calcula todas as quantidades termodinâmicas que tu quer. Pronto. Tá? Depois, logo, a gente vai ver que vai ficar muito complicado fazer isso. Então, daí a gente vai fazer uma outra abordagem, que é a abordagem do Clausius e depois do Gibbs, principalmente, né? O Gibbs que fez mais isso, né? Que é a gente pensar nesse ensemble de sistemas e daí escrever uma função de partição, que é como a energia se distribui em todos os subsistemas, e daí calcular tudo dali. Então a gente não passa diretamente, necessariamente por isso e por isso. A gente tenta vir da função de partição direto para as quantidades